Olá, pessoal. Vamos ver a parte 5, né? A última parte do segredo do fortalecimento muscular assistido por corrente russa. Então aqui nós vamos concluir uma série de coisas, preste bem atenção, que são pontos importantes e tem pontos de segurança também, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aqui. Então veja, força de contração muscular. Esta força artificial de despolarização torna-se possível, em teoria, ativar todas as unidades motoras simultaneamente. Então, quer dizer, teoricamente, a gente quer regimentar uma quantidade enorme de unidades motoras, né, de uma forma simultânea. Então, quando a gente faz isso, a gente está preocupado em excitação, de arregimentar mais unidades motoras, liberar uma quantidade de peso vesículo acetilcolina o máximo possível, para que o tubo inteiro seja impregnado de cálcio bivalente e fazer as cremalheiras funcionar, né? A cabeça da actina miosina. Então, essa é a ideia. Sob condições normais, o músculo pode ativar de 30% a 60% de unidades motoras, dependendo da extensão do treinamento. Quanto mais o cara treino técnico físico, né? Treino muscular, mais ele consegue arregimentar unidades motoras. Uma pessoa destreinada não tem a mesma força, porque não arregimenta uma quantidade de unidades motoras eficiente. Então, o treinamento faz parte disso. Então, a corrente russa trabalha nesse sentido. Por isso que é importante você trabalhar a contração muscular voluntária com o estímulo da corrente para aumentar a demanda de estímulo, para regimentar mais unidades motoras. A intensidade da corrente elétrica, quando aumentada, faz com que a contração muscular aumente da mesma proporção. Isso ocorre em decorrência de uma maior excitação nas junções mioneurais, que tem sensibilidade variável e profundidade distintas. Tá? Tem várias, por isso que é importante a corrente de média frequência. Legal, até aqui tudo bem. Benefício extra da corrente excitomotora. Olha, de 30% a 40% mais unidade motora pode ser ativada via corrente elétrica. A estrutura das fibras musculares pode ser potencialmente alterada por uma escolha específica da frequência. Eu quero trabalhar, são jogadores de vôlei, eu preciso aumentar a impulsão, preciso levantar o bloqueio, então eu preciso trabalhar esse grupo aqui, eu vou pegar os músculos correspondentes ao salto e vou trabalhar no sentido de mais tempo de estimulação com frequências acima de 50 Hz, para eu tentar fazer um pouco de modificação nas tônicas e responder como fase. Tudo bem. Sabendo que isso é reversível. Você tirou o treinamento, parou o treinamento um mês, você perde tudo que você fez. A força muscular ótima pode ser obtida em curto período de tempo. Realmente, né, a gente tem a ver aqui na clínica, paciente que a gente usa corrente russa associado, né, ao exercício isométrico, exercício isotônico, ele evolui bem rápido. Estabilização da articulação é obtida em curto período de tempo pós-imobilização. Sem dúvida, ganha em massa, ganha em tônus, ganha em propriocepção também, ganha em estabilidade. Há um efeito benéfico na meia-vida do colágeno específico, colágeno muscular, né? Então isso é verdade também. O músculo está treinado e tem uma capacidade de meia-vida muito melhor, de melhor qualidade. Perfeito. Observações práticas no uso da corrente excitomotora. Primeiro, conectar os eletrodos na região polar do ventre muscular, chamada técnica bioenergética. Essa é a melhor técnica que tem para usar. Você tem que saber bem a anatomia, né? Programar todos os parâmetros antes de acionar a intensidade. Então, corrente portador 2500, modulação dependendo do que você quer, se é tônica, se é fásica, tempo de contração, tempo de relaxamento. E aí, no caso, né, você pode até trabalhar, né, o tamanho do módulo, né, em 25%, 35% ou 50%, que seria o ciclo ativo, tudo bem? E, por último, a intensidade. Corrigir a intensidade sempre que seja tolerável pelo paciente e quando a quantidade da contração diminuir. Então, você pode corrigir, sim, né? E pode estar havendo uma acomodação também, né, da corrente àquela frequência. Dá uma modificação na frequência e dá uma subidinha, você volta no estado normal. Fixar os eletrodos de forma que os mesmos não soltem durante as contrações musculares. Então, fita é meio complicado. Aquelas fitas de velcro são a mais indicada.
Solicitar ao paciente que faça uma contração muscular isométrica ou isotônica, depende da programação que está fazendo, em conjunto com a corrente elétrica. E isso nos ajuda muito, principalmente lá no fuso, para proteger, e a sensação da corrente fica muito mais agradável também. Legal, mais um coisa resolvido aqui. Observações importantes na prática, né? As modificações na qualidade das fibras musculares devem ser levadas em conta, para não provocar mudanças desnecessárias, a não ser que você queira fazer mudança. É necessário variar a modulação da corrente. Esta variação pode ser na própria sessão ou em dia subsequente. O que ele quis dizer? Eu peguei um músculo, um vasto medial. Eu sei que ele tem meio a meio, meio tônico, meio fásico. Então, eu não vou ficar estimulando esse músculo só com 30 Hz. Vou trabalhar 20 minutos, 10 minutos com uma modulação para 20 e 10 minutos uma estimulação de 50. Então, eu estimulo tanto as tônicas quanto com a fásica e mantendo a função normal do músculo. E não faço modificações que eu não sabia. Tá? Então, só prestar atenção nisso. 2. A utilização desse tipo de corrente para a retonificação muscular, no caso da estética, devemos lembrar que são as fibras fásicas as responsáveis pela modelagem muscular, pela silhueta, pelo tônus, né? Devemos, nesses casos, usar modulação com frequência para a fibra fásica, numa quantidade de tempo maior do que para as fibras tônicas. Porque se a pessoa vai lá, ela quer melhorar o tônus, já tem mais de 40 anos, tá? Você vê que o tônus já está relacionado ao fator de idade, então põe isso na cabeça. Mas mesmo se o músculo é equilibrado, um pouquinho mais de fase que tônus para você atingir o objetivo. Isso precisa prestar atenção. Continuando. 3. A hipotonia muscular que ocorre com pessoas com mais de 40 anos, está acabando de falar, está ligado com a atividade, né, do neurotransmissor responsável pela ativação das fibras fásicas. Ou seja, a quantidade dele diminui com o passar da idade. Isso está muito relacionado ao fator hormonal também. Então é comum a pessoa dos 50 faz na academia, faz aula, mas eu não consigo fortalecer a musculatura, a minha nádega está mole, o adutor está fácil, eu não consigo mais manter o corpo. Não consegue porque, por mais que você faça exercício, você não tem o neurotransmissor estimulando o motoneurônio responsável pelas fibras fásicas. Diminui. E isso gera problema. Tá? Isso gera problema. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência disso. Nesses casos, a corrente russa nos ajuda muito, porque você consegue, com a corrente russa, ativar o motoneurônio alfa-1, que vai estimular as fibras fásicas, sem a necessidade de você ter, propriamente dito, o neurotransmissor em condições satisfatórias. Esse é o motivo pelo qual as pessoas idosas vão ficando mais lentas, né? E com menor capacidade de reações rápidas. Às vezes o senhor de certa idade tropeça e cai, não tem resposta, né, à defesa da queda. Então é comum a queda no idoso. E com uma diminuição do tônus muscular chamada hipotonia. E além disso, tem a sarcopenia, que é outro problema que vai contra, né, tudo que a gente quer. Então, você mantendo o trabalho de corrente russa, você retarda a sarcopenia também. Né? Você tem um ganho. O problema é que você tem que estar sempre estimulando corrente russa, esse é o problema. A estimulação elétrica com média frequência tem a capacidade de ativar esse neurotransmissor, fazendo com que essas fibras fásicas voltem a funcionar enquanto a estimulação elétrica for usada. Tá? Então, isso são coisas que tem que prestar um pouco de atenção. Continuando. Fatores de risco da utilização de corrente elétrica para fortalecimento muscular. Eu vou voltar a falar um pouquinho naquilo, mas função da força muscular. A tensão do músculo acontece artificialmente. A força obtida dessa forma não é funcional. Então, essa história de fazer só estimulação sem a participação do paciente ou durante a estimulação ou logo após, não é uma boa. Sendo assim, a força obtida
vai via excitação elétrica deve ser combinada com treinamento funcional, para que não desapareça de uma forma aleatória. Então, quer dizer, eu prefiro fazer a contração muscular com corrente russa. Ou fazer a corrente russa, termina e faz a atividade, o exercício muscular convencional. Você aproveitar esse tônus e ter funcionabilidade. Sensor dos tendões. É o órgão que tem luz de Golgi. Esse sensor inibe o músculo quando está próximo de um arrancamento ou ruptura do tendão. Com a estimulação elétrica, esse sistema não está funcionando, pois o estímulo é dado sobre o axônio do nervo eferente. Então, quer dizer, você está só fazendo corrente russa, quanto mais melhor, pode correr risco de fazer uma lesão muscular, ou uma contratura, ou até mesmo um arrancamento da inserção. Então, precisa ter cuidado com isso aí, para não ter esse tipo de problema. Efeito no tecido fibroso do músculo. Aqui é mais para dar um toque, né? Se a força muscular aumentada em um curto período de tempo, o esqueleto do músculo, ou seja, o tecido fibroso, deve ser capaz de absorver essa tensão aumentada no músculo e transmitir para a alavanca óssea, tá? Então, a gente tem que ter esse conceito, quer dizer, não adianta querer acelerar isso com tudo, que a coisa dá algum probleminha aí, no fim dá pega para capar, porque o tecido fibroso, muitas vezes, há uma evolução muito rápida do tônus, ele não acompanha, aí vocês têm lesões faciais, tá? Quando a força muscular aumenta mais rápido que a adaptação do tecido fibroso, o dano pode ocorrer facilmente neste tecido, particularmente na face muscular. Então tem esse probleminha também. Esse dano pode causar dor muscular, rigidez muscular em decorrência da superdosagem. Então precisa ter cuidado que isso aí não é ir fazendo sem critério, não. Tá legal? Ok. Muito obrigado pela atenção. Espero ter atingido o objetivo. Eu dividi em 5 módulos, porque realmente é bem longo isso aí. Tem que ter calma para mexer nesse negócio aí. Um abração.